Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, um prazer estar nessa tribuna. Venho a esta tribuna hoje falar a respeito do lançamento da frente de enfrentamento contra a fake news. Nós temos acompanhado ao longo das semanas, inclusive na greve que tivemos dos caminhoneiros, e que todos nós nos declaramos aqui favorável à greve dos caminhoneiros. Mas, com certeza, quem de nós, ou familiar ou amigo, não recebeu de 10 notícias que chegaram pelo WhatsApp, pelo Facebook, 8, 7 eram fake news, doutor Volmir. Então, eu acho muito importante que esta frente parlamentar, que é composta por 218 deputados e 11 senadores, elas venham ter esse enfrentamento, eles venham fazer esse enfrentamento contra a fake news, contra a notícia falsa, que tem crescido com uma velocidade imensa em nosso país. Quantos de nós aqui não recebemos? Todos os dias. Agora há pouco acabei de receber mais uma notícia daquelas correntes no WhatsApp, em que fala de alguma notícia, dando alguma informação de que o país vai parar, de que vão parar novamente. Esse final de semana recebemos que os caminhoneiros iriam parar novamente nesta segunda-feira. Talvez o senhor e a senhora devem ter recebido o áudio, devem ter recebido. Então, foi lançada na quarta-feira, dia 23 de maio, na Câmara dos Deputados, uma frente mista de parlamentares para o combate à notícia falsa, à fake news, que pode atingir qualquer um aqui na sua moral, no seu caráter, não é? Ao todo, 218 deputados e 11 senadores apoiaram a criação do grupo, que irá acompanhar a tramitação de projetos de lei que estabelecem punições a quem produzir e distribuir informações falsas e às empresas que usem de forma indevida dados pessoais de internautas. Nós tivemos aí um escândalo nos Estados Unidos com o Facebook, o qual usou dados pessoais dos seus usuários para, então, a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, e há toda uma investigação para comprovar isso. Então, de acordo com o presidente da frente, deputado Márcio Marinho, do PRB da Bahia, as primeiras reuniões da frente começaram uma semana depois a criação desta frente de enfrentamento. E na semana passada, sai então esta matéria da Folha de São Paulo, falando das notícias falsas e das chamadas fake news. Elas espalham-se pelas redes sociais de forma mais rápida, mais fácil e mais ampla que as notícias reais. O motor da mentira na internet não é composto só por robôs. São as próprias pessoas que, levadas por sentimentos de surpresa, repulsa e medo, compartilham a fake news. Permite uma parte na sequência. Abundante. Na sequência, vereadora. Então, os Estados Unidos fez uma pesquisa pelo instituto chamado MIT, e mais de cerca de 120 mil notícias que circularam no Twitter no período de 2006 a 2017, elas foram tuitadas por cerca de 3 milhões de pessoas e retuitadas por cerca de 4,5 vezes. Notícias falsas, vereadora Maria Manfron. Então, no estudo, as notícias foram designadas como verdadeiras ou falsas, com base na verificação feita por 6 organizações independentes de checagem de fatos. Os pesquisadores buscaram, então, apontar a probabilidade de uma notícia publicada na rede criar uma cascata,
de republicações. A análise dos twitters e retweets mostrou que a chance de uma notícia falsa ser repassada é 70% maior do que as de notícias verdadeiras. Então, isso é muito preocupante para o nosso país. Nós que vivemos essa greve, e a greve não acabava, e recebemos várias notícias de que não iria acabar, de que não teria acordo, e o governo já fazendo os acordos, e os líderes dizendo que a greve estava terminando e não terminava, porque as notícias corriam no WhatsApp e nas redes sociais. Vereadora Julieta Reis, por favor. Cumprimentá-lo, vereador Osias, pela questão, pela defesa, pela discussão desta questão. Um caso muito sério que está acontecendo nas redes sociais. As redes sociais permitem comunicação imediata com o mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, ela pode destruir situações em função da mentira. Fake news é mentira. Mentira é pecado. Está na lista de todos os pecados que nós temos. É pecado, mentir é pecado. A não ser que seja em benefício de um sequestro, por uma causa que a gente possa até considerar. Mas o mais importante é dizer que, independente de todas essas mentiras, as próprias empresas, como o Facebook e o WhatsApp, etc., têm trabalhado contra as fake news. E no Dia Internacional da Mulher, nós tivemos uma cerimônia na Associação Comercial do Paraná, onde foi homenageada a Ana Amélia Cunha Pereira Filizola, presidente da rede RPC e Gazeta do Povo, que falou do grande problema que nós íamos enfrentar daqui para frente nas comunicações, problema das fake news. Isso ela, como diretora de jornal, como diretora de uma empresa que faz toda a comunicação praticamente no estado do Paraná, falando que nós íamos ter problemas, e ela falando isso já no dia 8 de março, como uma coisa que era uma coisa imediata e uma situação difícil de resolver. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque as notícias falsas podem causar, inclusive, grandes problemas para o Brasil, como no caso da greve dos caminhoneiros, e agora que estão tentando, de alguma forma, desestabilizar o nosso país com essas informações de uma nova greve que não é verdadeira. Parabéns a Vossa Excelência. É verdade. Nós precisamos fazer esse enfrentamento, todos nós, para que não sejamos vítima destas fake news. Eu mesmo, no início do ano, fui vítima de uma informação dada por noticiários, televisões, rádio, uma notícia que não era verdade, uma notícia que não se comprovou a verdade, o qual eu tive que entrar na justiça para buscar os meus direitos, porque passaram uma informação para a população falsamente daquilo que não era verdade. Então, vereador Bruno Pessutti. Agradeço a parte, vereador Osias, e parabenizo pelo debate de suma importância que deve ser feito nessa Casa Legislativa. As mentiras ou as falsas, as fake news, elas sempre existiram. Isso, desde das antiguidades, nós sabemos que as pessoas sempre provocaram mentiras para tentar ou derrotar os seus adversários ou desestabilizar governos. Muitas vezes os jornais apócrifos eram feitos nas campanhas passadas, por exemplo, para mentir sobre alguns candidatos. Há estruturas, por exemplo, como campanhas, como o Ferreirinha, foi feito uma vez na campanha, falando sobre isso, falando sobre as mentiras nas campanhas. Então, agora, na era da internet, a velocidade com que essas desinformações chegam é brutal. E nós estamos vivendo numa verdadeira era da desinformação. Antigamente, tínhamos jornais ou outras fontes de verdades, que poderiam ser verdades também, mas eram fontes confiáveis de notícias, e hoje em dia, cada vez menos, nós temos essa possibilidade de ter fontes confiáveis, ou cada vez menos as pessoas se baseiam nessas fontes confiáveis para buscar o seu conhecimento. Então, estamos vivendo numa era de desinformação. Na última eleição, nos Estados Unidos, cerca de 50% das informações que tramitavam pelas redes sociais eram falsas.
e isso está afetando a democracia como um todo, pois cada vez mais vemos extremismos sendo colocados que podem prejudicar a democracia, que é a melhor forma de governar. Então, parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa do debate. Conte com a gente. Obrigado. Professor Silberto. Osias, queria parabenizar pelo tema que trouxe para o debate. O Bruno praticamente relatou aquilo que eu ia comentar, mas dentro das escolas há mentiras que ocorrem nas redes sociais também, causam transtornos para as direções da escola, até resolver um problema, brigas e ofensas, assim, um colega não gosta do outro, joga uma notícia assim nas redes sociais próximo ali, que causa um transtorno muito grande, e a maioria das vezes não é verdade, causa confusões, brigas, agressões, de uma mentira. Então veja bem como que o fake news está causando problema no nosso mais próximo da gente possível. E muitas verdades hoje, através das fake news, estão passando por mentira. Pessoas não sabem ter certeza que aquilo é verdade mesmo, se não é verdade. E tem muitas pessoas que compartilham as coisas sem ter noção daquilo que é daquilo. Então, acho que parabéns pelo debate. E é um debate que nós temos que ver o que podemos fazer para poder inibir essas postagens de fake news. Obrigado, Bruno. Obrigado. Doutor Volmir. Vereador Doutor Volmir. Vereador Osias, esse tema que Vossa Excelência aborda é de extrema importância. Alguns vereadores já mencionaram aqui, a própria vereadora Julieta Reis, que muitos podem fazer postagem, às vezes por brincadeira ou até mesmo por má fé, né, com um interesse escuso. No entanto, nós temos acompanhado em algumas escolas, alguns professores, até diretores, têm orientado uma conscientização aos alunos, né, para que não só para eles cresçam com esse entendimento, mas que levem para casa e propaguem a questão da responsabilidade. Segundo esses temas, os estudos, a internet, as redes sociais, o Facebook, e hoje seria até o próprio Instagram, tido como uma terra sem lei, onde a pessoa escreve o que quer, do jeito que quer, e como ele não está frente a frente com outra pessoa, ele fala o que não teria coragem de falar se estivesse frente a frente, olhando olhos nos olhos. E dessa maneira, em tese, ficaria mais fácil. Mas vamos lembrar, como Vossa Excelência já bem citou o exemplo, existe sim uma responsabilização e tem que procurar lá seus direitos e ingressar judicialmente. Mas que o principal, que se conscientize que uma brincadeira dessa ou por má fé pode fazer um estrago grande. E depois que propagado pelas redes sociais, não tem mais, dificilmente você vai conseguir corrigir, dada a rapidez da notícia. Parabéns pelo tema. Obrigado, vereador. Vereadora Maria Manfron. Obrigada pela parte. Parabéns por trazer esse assunto tão importante que está acontecendo, né? E o pessoal se envolve mesmo. Me deparei na sexta-feira, fui a um salão de beleza, onde eu frequento sempre, é bem frequentado, tinha lá entre 25 a 30 pessoas, entre funcionários e clientes, e o assunto era realmente esse, que ia ter greve novamente, que eram para abastecer, então uma falava, não, mas hoje mesmo terminando o meu trabalho eu vou, a outra, saindo daqui eu vou no mercado. Eu falei, mas isso não é verdade, gente. Vocês têm que ver que são notícias falsas que estão correndo. Mas depois que elas... É que nem o senhor falou, vereador, que acredito muitas vezes mais nas notícias falsas do que nas verdadeiras, né? Então, elas estavam assim, o assunto era só aquele, e isso me chamou muito a atenção, porque digo, meu Deus, não é verdade isso que está acontecendo, já foi dialogado, já foi feito, isso, vamos esperar acontecer, né? Vamos esperar que isso dê certo e que não haja mais essa greve. Mas é verdadeiro o que aconteceu. Foi isso que a discussão era realmente, a greve novamente, a falta de comida e isso que aconteceu. Obrigada pela parte. Vereador, uma parte. Obrigado. Eu estou com o tempo aqui meio escasso, né? Ficou aí o vereador Colpani e o vereador Hélio Verbinski. O senhor tem 30 segundos, vereador. Eu tenho 30 segundos para concluir. Mas o tema nós temos que nos aprofundar e vamos trazer outros debates aqui para que a casa possa
contribuir com essa frente parlamentar de enfrentamento à fake news que pode atingir qualquer pessoa e cada um de nós. Então é importante, como disse o doutor Volmir, a responsabilidade. Eu sou um que não retuito, que não reposto informações que chegam sem um respaldo. Obrigado.